Comandar a seleção brasileira é pra poucos, mas você sabe como foi a passagem de cada um dos últimos 10 técnicos do Brasil? Como chegaram, qual foi o seu retrospecto e o motivo de serem demitidos? É o que vamos ver nesse vídeo. E o primeiro técnico da nossa lista apareceu em 1998, quando a CBF dispensou o Zagallo, que tinha comandado a seleção na Copa de 98, e contratou um cara pro ciclo até o próximo Mundial, Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo já era um cara de sucesso por clubes. Tinha ganhado 2 Brasileirões com o Palmeiras, torneio Rio-São Paulo de 97 com o Santos e estava fazendo uma boa campanha no Brasileirão de 98 pelo Corinthians. Então foi chamado para assumir a seleção e sua primeira competição oficial foi logo no ano seguinte, na Copa América de 1999. E cara, naquela Copa América o Brasil destruiu. Com a dupla Ronaldo e Rivaldo ganhou literalmente todos os jogos, incluindo um 3-0 em cima do Uruguai na final e conquistou a taça. O Brasil é bicampeão da Copa América! Uma campanha que ficou marcada. Aí logo na sequência foi disputar outra competição, a Copa das Confederações. Sim, aconteceu literalmente dias depois, e o Brasil voou de novo, chegando até a final, mas acabou sofrendo um baque e perdendo para o México por 4-3. Esse era o primeiro fracasso de Luxemburgo na seleção. E no ano seguinte também começou outro torneio, as eliminatórias para a Copa. Mas o Brasil não teve uma dominância, acabou oscilando demais. Ganhava alguns jogos, mas empatou com a Colômbia, empatou com o Uruguai, perdeu para o Paraguai e perdeu para o Chile por 3-0. Um vexame. Importante que o time vai ter que melhorar e fazer o quê? Olhar pra frente e a partir de agora buscar as vitórias de novo. Essa seleção mostrava a fraqueza e a posição do Luxemburgo estava instável. Mas a gota d'água aconteceu em 2000, quando foi comandar o Brasil nas Olimpíadas. Tem explicação, hein? Tem explicação da derrota. No mata-mata das Olimpíadas de 2000, o Brasil foi derrotado para Camarões. Sim, outro vexame. Então, com esses resultados e também polêmicas fora de campo, a CBF viu que ele não era o cara certo para comandar a seleção e em setembro de 2000 demitiu o Luxemburgo. Ele comandou a seleção por 2 anos e 1 mês, tendo 34 jogos, 22 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 71,5% e 1 título conquistado. Agora o Brasil precisava de um novo técnico, e um cara que na época estava sendo muito falado era o Emerson Leão. Naquele ano de 2000, ele tinha levado o Sport a conquistar o estadual com facilidade e estava fazendo uma baita campanha no Brasileirão, fazendo história pelo Sport. Além disso, tinha experiência em Copas. Como goleiro, ele foi o titular do Brasil na Copa de 74 e 78, além de ter sido reserva nas Copas de 70 e 86. Sim, parecia o cara perfeito pro cargo, então foi contratado e logo no seu primeiro jogo, que era contra a Colômbia, o Brasil só marcou o gol no último minuto. A torcida ficou muito insatisfeita e o trabalho já começou com uma pressão. Olha só a torcida como está irritada, irritadíssima, começa a jogar fora as bandeiras que receberam antes do jogo. Aí logo na sequência o Brasil vacilou, perdendo pro Equador e empatando com o Peru. Pois é. Até que em 2001, a seleção foi disputar outra competição em preparação para o Mundial, a Copa das Confederações. O Leão já estava com uma fama de deixar jogadores famosos de lado e trazer caras novos, mas dessa vez ele se superou. Ele levou para a Copa das Confederações quase que um time B, com vários caras alternativos. O ataque, por exemplo, era formado por Washington Coração Valente, Magno Alves e Sonny Anderson. Pois é, mas o jogador que ele mais confiava era o volante Leomar, que jogava no Sport. Mas essas apostas do Leão não deram certo. Passou da fase de grupos empatando os 2 últimos jogos e no mata-mata encarou a França, onde perdeu por 2-1. Mas o pior não foi nem isso, e sim que foram para a disputa do 3º lugar contra a Austrália e o Brasil perdeu com um gol no finalzinho, um vexame. Né, seu Leão, porque depois de perder pela primeira vez na história para um time da Oceania, o que é que falta? O Brasil saiu com o 4º lugar, perdendo para uma seleção da Oceania. Então não teve jeito e logo no aeroporto, voltando para o Brasil, o Leão foi informado que não iria continuar no cargo. O técnico Emerson Leão ficou sabendo que estava demitido ainda no Japão, momentos antes de embarcar para o Brasil. Ficando só 8 meses, ele comandou o Brasil em 11 jogos, tendo 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 48%. Realmente bem ruim. Agora faltava só um ano para a Copa e a seleção tinha que encontrar um outro técnico.
E dessa vez não podia errar. Ou contratava o cara certo, ou podia nem se classificar. Tava passando por muita crise. No início da tarde, no aeroporto de Brasília, um outro treinador chega para um encontro com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Era junho de 2001 e a CBF anunciou o seu novo treinador. E um cara que já tinha um baita currículo e várias conquistas na carreira. Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Filipão. O Filipão já tinha ganhado a Libertadores de 95 com o Grêmio, a Libertadores de 99 com o Palmeiras, Copa dos Campeões de 2000 e lá vai, um currículo de peso. Mas logo quando assumiu a seleção, o negócio começou meio turbulento, com uma derrota na estreia para o Uruguai. Aí na sequência o Brasil foi disputar a Copa América de 2001 e a seleção cometeu outro vexame. Caiu nas quartas de final para Honduras tomando 2-0. Agora é continuar o trabalho, mas que essa derrota vai doer muito, vai, isso com certeza. Vai sair daqui, vai ser triste. Naquela hora o Brasil não tava com Ronaldo ou Rivaldo, mesmo assim era um vexame. Imagina perder para Honduras. Mas nas eliminatórias da Copa se salvou. Conseguiu 3 vitórias em 5 jogos e garantiu a vaga no Mundial de 2002. O primeiro passo estava feito. O Filipão ia comandar o Brasil na Copa e quando saiu a lista de convocados, a torcida criticou ele por não chamar o Romário. O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as Copas. Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu Filipão por não ter levado o Romário. Mas toda essa crítica foi embora, porque com Marcos, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu e muitos outros, o Brasil fez o que fez. Ganhou todos os jogos da fase de grupos, derrotou a Bélgica e a Inglaterra de virada, Turquia e a final contra a Alemanha por 2-0. Acabou! É penta! É penta! Depois de seus piores anos da história, o Brasil conquistou o Penta e o Filipão entrou no hall de maiores técnicos de todos os tempos. Agora, né, a torcida queria que ele continuasse, mas o Filipão disse que gostaria de treinar algum time ou seleção europeia. Então depois do amistoso em agosto, ele se despediu. Então em 25 jogos, o Brasil de Filipão teve 18 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Aproveitamento de 73,3% e o maior título de todos. Agora o Brasil voltou com sua moral e ia atrás de um treinador para começar um novo ciclo até 2006. E quem a CBF escolheu era um cara realmente muito experiente que chegava para sua terceira passagem na seleção. Carlos Alberto Parreira. O Parreira já tinha treinado o Brasil em 1983 e também nos anos 90, onde levou o Brasil pro Tetra em 94. O técnico do Tetra estava de volta. E não só ele, o Zagallo também voltou e foi ajudar o Parreira como auxiliar. A mesma dupla que levou o Brasil pro Tetra agora tinha a missão do Hexa. Aí no dia 12 de fevereiro de 2003, o Parreira fez sua reestreia no comando da seleção, no amistoso contra a China. Mas diferente do que muitos acharam que seria, a seleção do Parreira não começou tão bem. Um festivo público de 65 mil pessoas lota o estádio Jalisco na esperança de ver mais um espetáculo do futebol brasileiro. Frustração total. Tanto que em 2003 teve a Copa das Confederações e acabaram eliminados na fase de grupos, perdendo para Camarões. Acredite. Mas logo a seleção encontrou o caminho da vitória e nas eliminatórias para a Copa não teve sufoco. Em 18 jogos foram só 2 derrotas, 9 vitórias e 7 empates. Aí até chegar à Copa de 2006, teve 2 torneios muito importantes. A Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. E foi aí que o Brasil realmente se mostrou o favorito. Em 2004 a seleção chegou na final e encarou a Argentina, onde começou perdendo, mas empatou no último minuto com Adriano e ganhou nos pênaltis. Agora no ano seguinte também chegou na final para encarar a Argentina de novo, e dessa vez sem sufoco, 4-1. O Brasil de Parreira ganhou 2 títulos e chegou para a Copa gigante. Além de serem os atuais campeões, tinha um grande quadrado mágico, com Adriano, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno. Tava tudo preparado para o Brasil ganhar o Hexa. Aí enchia um técnico experiente e uma das melhores seleções no papel da história. Só que aí, quando chegou nas quartas de final contra a França de Zidane, as verdadeiras fraquezas da seleção foram reveladas. O Brasil sofreu um baile, foi dominado, jogou mal e a seleção se mostrou não ser nada efetiva. Então com o gol de Henry, o Brasil foi derrotado e caiu fora da Copa. Nem sempre o melhor vence. Esse é um grande aprendizado antigo e é verdade, nem sempre vence o melhor. Nós fomos considerados a melhor seleção do mundo, a seleção que ia dar show.
Isso não aconteceu, outras seleções vieram e ganharam da seleção brasileira. Foi uma decepção gigante. Então, depois do Mundial, o Parreira e a CBF entraram em consenso de não continuar mais o trabalho e ele deixou a seleção. Em sua última passagem pelo Brasil, o Parreira teve 53 jogos, 29 vitórias, 17 empates e 7 derrotas, ficando com aproveitamento de 65,4% e 2 títulos conquistados. Agora a seleção de 2006 estava sendo muito criticada e a CBF queria trazer um cara para colocar ordem na casa. E foi aí que trouxeram um cara linha dura que nunca tinha sido um treinador antes. Era segunda-feira, dia 24 de julho de 2006 e a CBF deixava todo mundo surpreso com seu novo treinador. O capitão de 94, Dunga. É sorte, né? Que vão estar torcendo, que vão estar nos apoiando as nossas decisões e que vão estar do nosso lado em todos os instantes. Mano, o Dunga nunca tinha sido técnico antes. Era literalmente uma aposta da CBF e foi chamado por ser conhecido como um líder nato dentro de campo, além de prometer trazer mais ânimo e renovação. Aí em agosto de 2006 fez sua estreia e já mostrou essa renovação, não convocando mais nomes como Cafu, Ronaldo e etc. Aí seu primeiro torneio oficial foi a Copa América de 2007, onde levou uma seleção bem alternativa, com até o Wagner Love. Mas no fim deu certo, o Brasil chegou na final e meteu 3-0 na Argentina de Messi. Depois começou também as eliminatórias para a Copa e o Brasil teve literalmente a mesma campanha de antes. 2 derrotas, 9 vitórias e 7 empates. Não foi tão dominante, mas passou em primeiro. Só que antes de chegar na Copa, ainda tinha outra competição. A Copa das Confederações de 2009. Aí cara, o Brasil mostrou sua força, ganhou todos os jogos e foi pra final. E a decisão foi maluca. Começou perdendo de 2-0 para os Estados Unidos e no finalzinho conseguiu a virada. Na terra da Copa do próximo ano, o Brasil conquista a Copa das Confederações. A seleção de Dunga ganhou mais um título e chegou para a Copa do Mundo como um dos favoritos. Aí o Brasil de Luiz Fabiano, Robinho, Elano, Kaká e companhia passou da fase de grupos, ganhou do Chile por 3-0 e nas quartas de final contra a Holanda jogou muito no primeiro tempo, até abrindo o placar. Mas na segunda etapa, com uma falha de Felipe Melo e Júlio César e depois cabeceio de Schneider, o Brasil sofreu a virada e acabou eliminado. Ergue o braço! Final de jogo em Porto Elizabeth. A Holanda vira para cima do Brasil. Os holandeses fazem a festa. A seleção se despediu da Copa e com isso o Dunga foi demitido do cargo. Ele deixou a seleção com 42 vitórias, 12 empates e 6 derrotas, ficando com aproveitamento de 76,7%. Realmente nada mal. Mesmo assim, quando o técnico perde a Copa, fica sem moral e acabou sendo mandado embora. Então a CBF tinha que ir atrás de um novo treinador. E de olho na Copa de 2014, que seria muito importante, sediada em território nacional, chamaram um cara novo que nunca tinha passado pela seleção antes. Logo depois da demissão do Dunga, em julho de 2010, o Brasil já conheceu o seu treinador, Mano Menezes. Pois é, não demorou nada para encontrar o substituto. Isso porque o Mano Menezes estava em alta pelo que fez no Grêmio e no Corinthians, tirando eles da segunda divisão e levando de volta ao topo. Aí no dia 10 de agosto de 2010, no amistoso contra os Estados Unidos, fez sua estreia. Sua primeira escalação contava com jogadores como Neymar e Pato, prometendo uma renovação. E o Brasil começou bem, mas depois sofreu derrotas em amistosos para Argentina e França. Mas o pior foi na Copa América de 2011, quando o Brasil realmente teve um desempenho bem abaixo esperado. Chegou a empatar com a Venezuela e Paraguai na fase de grupos, até que nas quartas de final contra o Paraguai foi para os pênaltis e literalmente errou todas as cobranças. Nem o que falar. Pé direito, bateu, o goleiro pegou. E jogou longe. Ameaçou, bateu, pra fora. Uma coisa bizarra. Então o Brasil foi eliminado. Mesmo assim, apesar do vexame, o Mano continuou como técnico. Aí na sequência os resultados oscilaram, ganhando mas perdendo alguns amistosos. Até que em 2012 ele comandou a seleção olímpica e o Brasil foi derrotado pro México na final, terminando com a medalha de prata. Outro título perdido. Até que em novembro daquele ano, o Brasil ganhou da Argentina nos pênaltis no chamado Super Clássico das Américas. Só que aí, praticamente do nada, o Mano Menezes foi demitido.
Pois é, e muita gente realmente ficou confusa com isso. Não parecia o momento de demitir ele. Mas algumas das razões é que, além de ter perdido aqueles títulos, ele teve críticas de não estabelecer uma base sólida pra Copa com um estilo de jogo definido, tá ligado? Então a CBF quis substituir ele e o mano deixou o Brasil tendo 33 jogos pela seleção principal com 21 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 69,6%. Então agora a seleção precisava de um novo técnico e iria atrás de um cara experiente em comandar a amarelinha. Era novembro de 2012 e a CBF anunciou ele, Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Filipão, como novo técnico. Depois de ter passado por Portugal, Chelsea, Palmeiras e um time do Uzbequistão, o cara do Penta tava de volta. Aí sua reestreia foi no amistoso contra a Inglaterra em fevereiro de 2013, onde o Brasil acabou derrotado por 2-1. E se ele tinha sido técnico do Penta, em 2013 o Brasil todo viu que ele realmente podia ser o técnico do Hexa também. Porque na Copa das Confederações, o Brasil simplesmente derrotou todo mundo em seu caminho. E na final contra a Espanha, a atual campeã mundial... Ainda Fred caído, olha o gol! Tocou pro Oscar, tem o Fred, recebeu, tem Neymar, de novo, posição legal, bateu pro gol! E aí vem o Brasil, vem tocando, saiu bem na bola, Fred bateu pro gol! Gol! Brasil! Imagina, a esperança para a Copa no ano seguinte estava muito alta, ainda mais depois de vários amistosos avassaladores também na sequência. Aí finalmente começou o Mundial e na fase de grupos começou com um gol contra de Marcelo. Mesmo assim virou e passou no mata-mata sem dificuldade, até que chegou nas oitavas e foi para os pênaltis contra o Chile. Mas o Júlio César brilhou, o Brasil foi para as quartas e derrotou a Colômbia. A seleção tava na semifinal, só há 2 jogos do Hexa. Mas aí, nas semis, vocês estão ligados o que aconteceu. Sem o Thiago Silva e sem o Neymar, a seleção sofreu literalmente seu maior vexame da história, 7-1. E ainda no jogo de terceiro lugar, outra derrota de 3-0 para a Holanda para encerrar de vez a campanha. Apita o árbitro. Termina a Copa do Mundo para a seleção brasileira. De forma triste, lamentável. Uma Copa para esquecer. Aí né, o Filipão foi demitido do cargo, deixando a seleção com 19 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e um aproveitamento de 72,4%. Um aproveitamento não tão ruim, mas suas últimas 2 partidas manchou totalmente sua passagem. Agora o Brasil precisava se recuperar e encontrar um novo comandante para o ciclo até 2018. E para surpresa de muitos, trouxeram um cara que tinha sido demitido de volta. 4 anos depois de ser demitido, em julho de 2014, Carlos Caetano Bledorniverri, mais conhecido como Dunga, é nomeado de novo técnico da seleção. Que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar o direito de estar entre os melhores do mundo, né? Ele foi escolhido por sua reputação de ser mais rigoroso e por ter tido um bom aproveitamento na sua primeira passagem. E logo em setembro de 2014, fez sua reestreia no amistoso contra a Colômbia. Aí nesse início de amistosos, realmente teve um bom desempenho, vencendo 10 partidas seguidas, incluindo uma vitória por 3-1 sobre a França. Só que quando chegou na Copa América de 2015, o Brasil teve uns tropeços e no primeiro jogo do mata-mata foi eliminado nos pênaltis para o Paraguai. Sim, igual tinha acontecido em 2011. Mesmo assim, o Dunga continuou e começou a campanha do Brasil nas eliminatórias para a Copa. Mas logo de cara os resultados não foram nada bons. Nos 6 primeiros jogos das eliminatórias, o Brasil só ganhou 2, incluindo uma derrota de 2-0 para o Chile e se encontrava literalmente fora da zona de classificação. O Brasil é o 6º com 9 pontos, seguido por Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela. Aí em 2016 aconteceu outra Copa América, a Copa América Centenário. E cara, o negócio foi feio. Num grupo com Peru, Equador e Haiti, o Brasil ficou em terceiro lugar. Empatou com o Equador e perdeu para o Peru. O gol do Peru foi de mão, não devia valer. Mesmo assim, foi eliminado. O Peru vai se classificar e o Brasil será eliminado. Acabou! Então não teve jeito. Com a segunda eliminação precoce, no dia 14 de junho de 2016, o Dunga foi demitido. Em amistosos teve aproveitamento de 100%, mas em jogos oficiais, seu aproveitamento caiu para só 51%. O Brasil estava de volta numa crise e precisava encontrar um cara para revolucionar e tirar a seleção do 6º lugar das eliminatórias.
Era dia 20 de junho de 2016 e a CBF anunciou oficialmente o seu novo treinador, Adenor Leonardo Bach, mais conhecido como Tite. O Tite chegou gerando muita expectativa por conta das suas conquistas gigantes por clubes, com Libertadores e Mundial de Clubes no currículo, além de ser o atual campeão brasileiro. Aí sua estreia foi logo num jogo de eliminatórias contra o Equador, onde o Brasil surpreendeu e ganhou por 3-0, o que marcou o início de uma sequência impressionante de 9 vitórias consecutivas eliminatórias. O Tite de fato transformou o Brasil da água para o vinho e foi para a Copa do Mundo com propriedade, ainda tendo vitórias gigantes sobre o Uruguai e a Argentina. O que eles estão gritando aí? Só que aí, na Copa do Mundo de 2018, você sabe o que aconteceu. O Brasil chegou até as quartas e perdeu contra a Bélgica. Na verdade, jogou melhor e teve muita finalização, mas o Courtois salvou tudo e a gente foi embora. Mesmo assim, por ter melhorado tanto a seleção, o Tite foi mantido e ganhou mais 4 anos para trabalhar. Aí no ano seguinte, em 2019, aconteceu outra Copa América, dessa vez sediada aqui mesmo, e o Brasil queria muito ganhar. Não levava esse título desde 2007. Então foi com tudo, derrotou a Argentina na semifinal e o Peru na final para conquistar a taça. O Tite ganhou um título com a seleção. Aí quando chegou nas eliminatórias para a Copa de 2022, o Brasil dominou demais. Chegou a ter 9 vitórias seguidas e terminou sem nenhuma derrota. A melhor campanha da história em eliminatórias. Só que no meio de tudo isso, aconteceu outra Copa América, a de 2021. E o Brasil, muito superior que os outros, chegou de novo na decisão, mas encarou a Argentina de Scaloni e num jogo bem truncado, em pleno Maracanã, acabou sendo derrotado. Esse foi um baque, segunda derrota de Tite no jogo oficial. Mesmo assim, no ano seguinte, a seleção foi super confiante para o Catar e o Tite agora já tinha se tornado o técnico há mais tempo no trabalho contínuo da história da seleção. Mas quando chegou nas quartas de final contra a Croácia, o Brasil não soube parar de atacar quando precisava, tomou gol de empate faltando minutos para acabar e perdeu nos pênaltis. Nem gosto de mencionar esse jogo que já bate mais tristeza. E foi essa partida que encerrou oficialmente o trabalho do Tite na seleção. Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. De qualquer jeito, ele falou que ia sair depois do Mundial. Então depois de 6 anos, se despediu. E saindo com retrospecto de vitórias bem positivo. Teve aproveitamento geral de 80,2%. O problema é que nos jogos mais importantes, o Brasil falhou, Agora ia começar um novo ciclo até 2026. Pela primeira vez em 6 anos, precisava encontrar um novo técnico. E talvez agora era a hora de apostar em um treinador estrangeiro. Então começou conversas com o baita técnico italiano Carlo Ancelotti. Mas até ele de fato chegar, tinha um caminho pela frente. Então o Brasil precisava ser treinado por interinos. Em 2023, o Brasil ia começar disputando amistosos. Então, para isso, quem assumiu foi o interino Ramon Menezes, fazendo sua estreia no amistoso contra Marrocos em Tanger. Só que o Brasil foi mal e saiu com uma derrota por 2-1. Agora, os próximos amistosos foram contra Guiné e Senegal. E o Brasil venceu Guiné por 4-1, mas perdeu para Senegal por 4-2. Desde o 7-1 em 2014, ou seja, há 9 anos, o Brasil não levava tantos gols num jogo só. 2 derrotas em 3 jogos, Aproveitamento de 33%. Então decidiram dispensar o Ramon Menezes da seleção principal. Enquanto a CBF continuava a conversar com Ancelotti, contratou outro interino, Fernando Diniz, que assumiu a seleção enquanto ainda treinava o Fluminense, e foi com ele que o Brasil estreou nas eliminatórias para 2026, tendo uma estreia impressionante, vencendo a Bolívia por 5-1. Depois ganhou sobre o Peru também, mas na sequência contra a Venezuela teve um empate decepcionante, até que quando foi enfrentar o Uruguai em Montevidéu, tomou 2-0. Primeira derrota do Brasil em eliminatórias desde 2015. Não temos time hoje na seleção brasileira. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. O negócio estava ruim, mas piorou, porque isso foi seguido por outra derrota contra a Colômbia e uma derrota em casa para a Argentina. Pela primeira vez na história, o Brasil perde 3 jogos seguidos de eliminatórias. E como se as frustrações não fossem suficientes, no fim do ano o Ancelotti anunciou sua renovação de contrato com o Real Madrid, ou seja, não viria mais.
Isso levou a CBF a demitir o Diniz, que deixou a seleção com 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento de 38,8%, terminando 2023 como um dos piores anos da história da seleção brasileira. Então agora chega de interinos, em 2024 o Brasil conheceu o seu treinador oficial, Dorival Júnior. Ele chegou com um retrospecto por clube gigantesco, levando o Flamengo para o título da Libertadores e ganhando 2 Copas do Brasil seguidas, uma com o Fla e outra com o São Paulo, quebrando um paradigma deles nunca terem ganhado essa taça. E o Dorival começou com tudo, mesmo com pouco tempo de trabalho, ganhou da Inglaterra em Wembley. A Inglaterra não perdia desde a Copa no Catar, mas com o gol de Hendrick a gente saiu com a vitória. Aí no jogo seguinte contra a Espanha, o Brasil teve uma partida bem difícil. Mas mesmo com o juiz dando pênaltis duvidosos para o time da casa, em pleno Bernabéu a seleção marcou 3 gols, com o outro do Hendrick. O Dorival começou sua passagem invicto. Vamos torcer para o Brasil se recuperar e chegar para 2026 como favorito. E se tu curte seleções e Copa do Mundo, nesse vídeo eu mostro qual que foi a pior seleção de cada uma das últimas 10 Copas. A pior seleção desde 86 até 2022. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!